Bom dia, pessoal. Então essa aula de hoje é uma aula assíncrona, num sábado ainda, mas é véspera de avaliação. Então eu escolhi fazer uma revisãozinha, pelo menos das equações, e o que significam cada um dos itens nas equações, como é que a gente resolveria algumas situações aí associadas com os conceitos que vocês precisam saber para resolver a avaliação, tá? Então, em princípio, a gente começa lá em máquina térmica e depois vem o refrigerador. Só para lembrar que a máquina térmica nós estamos imaginando algo com uma fonte quente a uma temperatura T1, uma fonte quente que produz trabalho, representado por essa letra aqui. Uma parte da energia entra Q1 da fonte quente e sai lá na fonte fria Q2, e ela realiza trabalho, tá? O trabalho vai ser a diferença entre a quantidade de energia que entrou e a quantidade de energia que saiu, tá? Então Q1 menos Q2. Só que para não trocar esse sinal de menos que tem aqui, a gente põe o módulo, porque Q2 é um calor que sai do sistema. E o calor que sai do sistema, conforme eu mencionei para vocês, a gente teria que dizer que ele é negativo, porque todo calor que sai do sistema é negativo. Então por isso o módulo aqui, para não ficar Q1 mais Q2. Tá bem? Então tem que reconhecer nos exercícios qual é a quantidade de energia que está entrando da fonte quente, qual é a quantidade de energia que está saindo para a fonte fria. Tá? E realização de trabalho vai ser dado pela diferença entre a quantidade de calor que entra e aquela que sai. O rendimento de uma máquina térmica é dado pelo trabalho que é produzido, a energia produzida, pela quantidade de energia que foi absorvida para realizar esse trabalho. Então o trabalho é dividido por Q1. Lembrando que Q1 é um calor que entra, então ele é sempre positivo. Tá? O rendimento vai ser uma grandeza adimensional, cujo maior valor seria igual a 1, embora a segunda lei não permita, até permite, mas não existe na natureza, uma máquina térmica com rendimento exatamente igual a 1. Depois eu já comento isso quando eu falar no ciclo de Carnot. Tá? Então esse rendimento sempre vai ser um número, tipo 0,5, 0,6, 0,4, 0,3, sem dimensão, então não tem unidade, que representa o percentual de energia que é aproveitado pela máquina para produzir trabalho. Tá? Se a gente escrever o trabalho como sendo Q1 menos Q2 nessa expressão, dá para simplificar o Q1 com o Q1 que tem aqui embaixo. No primeiro termo fica 1 e no segundo termo fica Q2 dividido por Q1, que é essa expressão que tem aqui embaixo. Algumas vezes o exercício não pede para calcular o trabalho e simplesmente diretamente já pede o rendimento, mas tem o Q2 e o Q1, então uma forma mais simples de calcular é usar essa expressão aqui. No ciclo de Carnot, o Carnot conseguiu demonstrar que quando a gente tem uma máquina térmica operando entre duas temperaturas, duas isotermas, eu vou lembrar mais ou menos o gráfico aqui, duas isotermas, aqui é P e aqui é V, duas isotermas com duas transformações sem troca de calor, duas adiabáticas, tá? Duas adiabáticas, eu tenho que mudar aqui o sentido desse, é para cima, duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas, tá? Então faz uma expansão isotérmica deste ponto A até um ponto B, faz uma expansão adiabática, então sem troca de calor, vai aumentando o volume até um ponto C, faz uma compressão isotérmica,
Então diminui o volume a uma temperatura fixa e depois faz uma compressão adiabática, né? E termina o ciclo lá no ar novamente. O trabalho produzido nesse ciclo é o maior trabalho possível entre as duas temperaturas. Então aqui vamos pensar temperatura da fonte quente, T1, e aqui T2. O trabalho produzido vai ser a área deste gráfico aqui. Quanto maior a área do ciclo, maior é o trabalho produzido. Tá? E o Carnot demonstrou que para esta curva, estas duas curvas aí, duas isotermas e duas adiabáticas, Q1 dividido por T1 é igual a Q2 dividido por T2. As temperaturas têm que estar em Kelvin, tá? E se a gente for lembrar a definição então do rendimento, esse Q2 por Q1, só olhar aqui a relação, vai ficar igual T2 por T1. Então, para Carnot, o rendimento depende só das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Esse rendimento, ele é maior quanto maior a diferença de temperatura entre as duas fontes. Sei lá, uma máquina que opere entre 100 Kelvin e 200 Kelvin tem um rendimento menor do que uma que opere em 100 Kelvin até 400 Kelvin. Tá? Então aí a diferença de temperatura é maior, o rendimento é maior. Então aqui eu posso falar do rendimento igual 1, que só vai acontecer quando a temperatura da fonte fria for exatamente igual ao 0 Kelvin. E daí se o T2 for 0, o rendimento de Carnot, olha, um C, rendimento de Carnot, ficaria igual a 1. Então, embora seja previsto aqui uma máquina ideal, a máquina que o rendimento é o máximo, transforme todo o calor em trabalho, na realidade ela não acontece porque a gente não conseguiu chegar a uma temperatura do 0 Kelvin. Tá? E a segunda lei, por sua vez, afirma que é impossível uma máquina térmica com rendimento igual a 1, ou maior que 1. Tá? Então todos os rendimentos que a gente vai calcular vão ser sempre menor do que 1, 0,5, 0,3, 0,9, tá? E nunca vai chegar exatamente igual a 1. No caso do refrigerador, a expressão do trabalho continua Q1 menos Q2, só tem que lembrar que o refrigerador, diferente da máquina térmica, ele retira calor da fonte fria. Aqui entra trabalho, tá? Trabalho é realizado sobre o sistema, tá? É um trabalho negativo, portanto, né? Um trabalho negativo. Trabalho sobre o sistema, retira calor da fonte fria e joga esse calor para uma fonte quente. O índice 1 está associado com a fonte quente. Tá? Então aqui nesse caso fica Q1 menos Q2. Do ponto de vista prático, isso aqui daria um valor negativo, mas como ali já tem os módulos, tá? Para não dar um rendimento negativo, não vai ficar trabalho negativo aqui. Tá? Mas como seria um trabalho realizado sobre o gás, ele seria um trabalho negativo se for olhar o gráfico PV, tá? O gráfico daqueles ali. Tá? É um ciclo invertido. Se esse aqui está no sentido horário, ele está girando no sentido horário, o refrigerador gira no sentido anti-horário. Portanto, esse trabalho seria negativo. Tá bem? Na sequência, a gente viu a parte associada com ótica e tivemos alguns conceitos fundamentais da ótica, como por exemplo, fonte de luz própria,
ou melhor, fonte primária, que é uma fonte luminosa que tem luz própria, e a fonte secundária, que é uma fonte iluminada. Tá? Então, fonte primária tem luz própria, e aí a gente pensa uma estrela, o sol, uma lâmpada, uma vela, e a fonte secundária é aquela que não tem luz própria. Então a gente pode pensar, no caso, a Lua, uma lua cheia, que ela está simplesmente refletindo a luz que vem do Sol. Tá? Então quando a gente olha para a Lua, ela está brilhando, mas ela está refletindo a luz que veio do Sol. Tá bem? Tem a questão do tamanho das fontes. A gente pode ter uma fonte pontual, quando ela pode ser representada por um ponto. Então um ponto que está emitindo luz em todas as direções, como se fosse aqui um campo elétrico de carga positiva, tá? Luz em todas as direções. Ou a gente pode pensar uma fonte extensa, quando ela tem um certo dimensão. Então, ao invés de pensar um ponto, a gente pode pensar algo do tipo um círculo, tá? E a partir do qual está saindo luz. Isso acontece em geral quando a gente vai se aproximando da fonte, tá? A gente consegue observar essa estrutura aqui, que deixa de ser um ponto. Então eu marquei um círculo. A gente poderia pensar aí uma lâmpada fluorescente, uma lâmpada comprida fluorescente. Se a gente tiver uma distância de 2 km da lâmpada com ela acesa, a gente olha para uma sala e lá tem uma lâmpada fluorescente e só vê um ponto luminoso. Mas conforme a gente vai se aproximando dessa sala, a gente começa a ver a extensão do objeto, tá? As dimensões do objeto luminoso. E a gente vê, mas é uma lâmpada fluorescente, tem, sei lá, 1 metro, 2 metros de comprimento. Tá? Então, fonte extensa e fonte pontual, em geral, depende da distância de observação. Tá? Se a gente olhar o Sol, tiver um aparelho para olhar o Sol sem queimar a retina, porque ele nunca olha diretamente para o Sol para não queimar a retina, por causa dos raios luminosos, e por causa que no olho tem uma lente que faz convergir os raios para um ponto, né, queima a retina olhar diretamente para o Sol. Então, se a gente pegar um óculos desse de soldador, que ele é um polarizador, ele diminui a intensidade da luz. Se a gente apontar para o Sol, a gente vê uma bolinha, assim, tem uma dimensão. A gente vê o tamanho do Sol. Tá? Então, se ele tem um tamanho que é visível, ele é uma fonte extensa. Mas se a gente olhar para uma estrela, que também é do tamanho do Sol, ou até maior do que o Sol, essa estrela está muito mais distante. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga um ponto. Antes que essa estrela é uma fonte pontual. Tá? Então depende da distância do observador. Tá? Fonte extensa. Também falei da fonte monocromática ou policromática. Tá? Então, monocromática é uma fonte que tem uma única cor, que é o caso do laser. Então tem o laser vermelho, tu aponta o laser, tem um único comprimento de onda ali, tem uma única frequência de cor, que é a cor do vermelho. Tá? Tem um laser verde, tem um laser azulado, tem um laser esverdeado. Todos têm um comprimento, uma frequência, um comprimento de onda, uma frequência bem definida, então tem uma cor só. Tá? Quase todos os lasers. E o fonte policromática, então, tem várias cores, como é o caso da luz branca, que é constituída de todo o espectro colorido. Então lá vai lá desde o vermelho até o violeta,
passando por todos os tons de vermelho, todos os tons de laranja, todos os tons de amarelo, todos os tons de verde, todos os tons de azul, todos os tons de azul anil e todos os tons do violeta. São as 7 cores que a gente diz assim do arco-íris. Tá? Uma fonte policromática, tem várias cores. Tá? A luz se propaga no ar ou no vácuo com uma velocidade alta. A velocidade da luz é da ordem de 300 mil quilômetros por segundo. Tá? O valor exato vocês encontram aí na internet. A velocidade da luz é representado pela letra C. É 300 mil quilômetros por segundo, ou ainda 3 vezes 10 na 8 metros por segundo no ar, tá? Ou no vácuo. Se mudar para um outro meio, a gente viu, já vou puxar um pouquinho lá da refração. Se mudar para um outro meio, tá? Se for para a água, essa velocidade vai depender do índice de refração. Tá? A velocidade da luz vai ser igual à velocidade da luz no vácuo dividido pelo índice de refração na água, tá? Que a gente viu lá na refração. Então ela ficaria menor do que esses 300 mil quilômetros por segundo. Tá? Se for no diamante, onde o índice de refração é 2,42, a velocidade da luz no diamante fica igual a 300 mil quilômetros por segundo dividido por 2,42, o que dá uma velocidade da luz no diamante menor. Vamos fazer a continha. 300 mil dividido por 2,42 dá 124 mil aproximadamente. Vou botar um sinal de aproximado. 124 mil quilômetros por segundo. Então a velocidade cai a 1/3 quase do seu valor original. Tá? Então a velocidade da luz depende do meio. Se for no vácuo ou no ar é 300 mil quilômetros por segundo. Se for na água, depende do índice de refração da água. Se for no diamante, depende do índice de refração do diamante. Se for no vidro, também vai ter um valor diferente. Em quaisquer outros meios transparentes, vai depender do índice de refração de cada um desses meios. Tá? Importante frisar aqui que dá para a gente saber a distância percorrida pela luz em algumas situações. Por exemplo, a luz saindo do Sol, refletindo na Lua, e a gente está aqui na Terra e observa essa reflexão da luz lá, chegando até aqui. A distância Terra-Lua é da ordem de vamos pegar a luz do Sol. Então, aqui não tem a distância Terra-Lua. Vamos pegar da internet. Distância Terra-Lua. Distância Terra-Lua. – 384.400 quilômetros. 384.400 quilômetros. Tá? Então, como a luz está aqui passando pelos meios transparentes, ou é ar ou é vácuo, tá?
a gente pode calcular o tempo, pensando que velocidade é a distância dividido pelo tempo. Então, se eu quero o tempo que a luz leva para chegar na Terra, eu faria os 384.400 quilômetros, dividido por c, que é a velocidade da luz no vácuo. Então vai dar 384.400. Eu vou deixar a unidade em quilômetros, porque eu vou usar a velocidade da luz em quilômetros por 300.000 quilômetros por segundo. Então vai dar um tempo em segundo. 384.400 dividido por 300.000 dá 1,28 segundos. Então a luz do Sol que foi refletida na Lua leva 1,28 segundos para chegar até a Terra. Tá bem? Então dá para descobrir o tempo que leva para a luz sair do Sol e chegar até a Terra, para a luz de uma estrela chegar até a Terra, ou ainda dá para saber a distância que um determinado objeto está da Terra, sabendo o tempo que a luz viajou para chegar até nós. Tá? E aí aparece uma unidade, que é o ano-luz, que seria a distância percorrida pela luz em um ano. Tá? Um ano-luz é uma distância percorrida pela luz em um ano. Um ano em segundos é 3,15 vezes 10 na 7 segundos. Então, se eu quero a distância, ΔX vai ser a velocidade da luz vezes o tempo. A definição de velocidade. Tá? Então, aqui para um ano luz fica 300.000 quilômetros por segundo vezes 3,15 vezes 10 na 7 segundos. Dá para cortar os segundos e a gente vai ter a distância aqui em quilômetros, que vai dar 9,46 vezes 10 na 12 quilômetros. Isso é um ano-luz. Um ano-luz. Tá? E aí a gente vê as reportagens aí na TV dizendo que uma estrela, um exoplaneta, fora da Via Láctea, está a uma distância de milhões de anos-luz. Então já aparece aqui uma distância enorme, que nem a gente não consegue nem imaginar o que seria essa distância. Tá bem? Falei dos eclipses, falei dos raios de luz, que na ótica geométrica a luz se propaga em linha reta. Então se eu pegar um ponto luminoso, eu colocar um espelho aqui na frente, um espelho plano, a imagem, se eu quiser observar a imagem aqui embaixo, neste ponto está o observador. O que eu faço? Eu coloco esse ponto exatamente a uma distância atrás do espelho e traço uma linha reta
aqui que tinha que ser pontilhado atrás do espelho. Pontilhado atrás do espelho, porque atrás do espelho não tem luz. Era para ser reta, né? Ficou curva. Sim. Então, a luz vai vir nesta direção, vai bater aqui em linha reta e vai chegar até o olho. Tá? Reflexão no espelho, já vou aproveitar. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá? Ângulo de incidência igual ângulo de reflexão. E ainda tem que lembrar que esses três raios, essa reta é a reta normal, esses três raios, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido formam um plano. Então aqui nesse caso eu coloquei todos eles sobre o quadro, que é o plano do quadro. Tá? Mas poderia acontecer de uma outra situação, o feixe vindo assim, bate aqui no quadro, se o quadro fosse espelhado, tá? Ele iria refletir com um ângulo idêntico. Então o quadro e o raio e a normal formam um ângulo, este ângulo vai definir um plano, aonde está o raio incidente e a normal, e o raio refletido tem que estar no mesmo plano. Tá bem? Tem um outro princípio da ótica que diz que o raio pode ser revertido. Tá? Então, a gente pode pensar aqui, se eu colocasse esse ponto luminoso aqui embaixo, ponto luminoso aqui embaixo e o olho aqui em cima, o olho aqui em cima, o raio vai fazer o caminho inverso. Ele fica em cima do outro, só que o sentido se reverte. Tá? Também é um princípio da ótica geométrica. Tá? Os raios são reversíveis. Falei para vocês da câmara escura. E o fato da luz se propagar em linha reta, a gente consegue fazer análise, por exemplo, de calcular o tamanho ou a altura de edifícios. Tá? Vamos pensar o raio solar vindo assim. Em geral, os raios que vêm do Sol são paralelos, é um feixe de raios. Tá? Chegando aqui até o edifício, vai formar uma sombra. Aqui o tamanho da sombra. Vamos pensar L e aqui uma altura H do prédio. No mesmo instante a gente poderia pegar o raio solar e fazer a análise em um poste, que a gente conhece a altura, um poste. Aí o raio solar vai formar uma sombra que é L e a altura do poste é H minúsculo. Como foi medido no mesmo instante de tempo, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Por semelhança de triângulos, a gente vai ter que a altura do prédio pelo comprimento da sombra do prédio é igual à altura do poste pelo comprimento da sombra do poste. Então tem exercícios que a gente resolveu usando esta relação, que é a mesma que vai ser válida para
a câmara escura. Numa câmara escura, a gente pensa em montar uma caixa escura, toda pintada de preto por dentro, de tal forma que a gente faz um único orifício na câmara escura, uma caixa fechada, pintada de preto por dentro. Aqui, vamos fazer um pouco da face dela, assim, assim. Então aqui a gente faz um furo aqui na frente. Se tiver um objeto aqui, formado numa seta, aqui na frente, a luz vai passar pelo orifício, um raio vindo aqui de baixo passa pelo orifício e forma aqui uma imagem na parte de trás da caixa. Na parte de trás da caixa, um raio vindo lá de cima, da ponta da seta, forma uma imagem neste ponto aqui. Então aqui vai ter uma imagem invertida da vela. Se a gente pensar essa aqui com altura H, essa distância até o orifício de L, o comprimento da caixa sendo L minúsculo e a altura da imagem sendo H minúsculo, essa relação aqui de cima também é satisfeita, uma vez que nesse triângulo aqui, esses dois ângulos são congruentes. Então a relação ali de cima é válida. Então com uma câmara escura, uma caixa, a gente consegue fazer a relação de medir, por exemplo, a altura que está uma árvore a uma dada distância, sei lá, 50 metros, pela própria imagem que se forma na caixa, que é onde a gente tem o comprimento dela, e a altura da imagem a gente pode medir. Tá bem? Também vimos o espelho plano, vimos a questão das cores, as cores dos corpos, vimos o sistema RGB, o sistema CMYK. O sistema RGB é uma mistura de cores, que é o vermelho, o verde e o azul. Quando se juntam, formam a cor branca. E o sistema YK, o sistema onde forma o preto, mistura o magenta, o amarelo e o ciano e forma o black, que é o preto, por isso tem o K no nome, CMYK. Os corpos aparecem coloridos porque eles refletem a luz que bate neles, mas uma parte das cores da luz ele absorve. Por exemplo, eu estou aqui com a camisa verde e tem uma luz branca que está me iluminando ali. Então, luz branca tem todas as cores, chegou no verde, o verde absorve todas as outras cores. Vamos pensar aí o vermelho, o laranja e o amarelo, absorveu essas três, absorveu o azul anil, o azul e o violeta, e deixou só o verde. O verde foi refletido, as outras cores ele absorveu. Tá bem? Então ele absorve todas as demais cores e reflete só a cor que ele tá. São cores pintadas, né? São cores que não são naturais, assim como a luz branca, tá bem? A gente usa corantes para pintar a camisa ou para pintar qualquer outro corpo colorido. Então, os corpos coloridos absorvem as demais cores e emitem a cor no qual ele foi pintado, que ele foi tingido, dá para dizer assim. Por último, a reflexão eu já falei. Formação de imagem no espelho plano. Assim tem a questão do campo de visão. Então, campo
de visão. Campo de visão. Vai acabar não caindo questão porque teria que desenhar, tá, pessoal? Mas só para esclarecer, se quisesse saber o campo de visão de um espelho aqui na horizontal, assim, sendo que eu estou olhando daqui, vamos fazer o olho, sendo que eu estou olhando daqui, o que eu faria? Eu faço a reflexão, ou melhor, eu monto uma imagem do meu olho atrás do espelho, tá? Então eu meço essa distância aqui, exatamente aqui atrás, vai ter um olho, assim, tá? E tudo que tiver dentro das duas linhas, eu vou pensar um ponto aqui só para traçar, tá? Dentro dessas duas linhas aqui que passam pelas extremidades dos espelhos, tudo que tiver aqui dentro, eu consigo observar, tá? Isso aqui é o campo de visão que a pessoa vai ter. Então lembre, pega onde está o observador, traça um ponto simétrico em relação ao espelho, ou ao plano do espelho, marca ele aqui atrás do espelho, traça duas linhas que passam pelas extremidades do espelho, tudo que tiver ali na frente vai ser o campo de visão que a pessoa tem. Que mais que tem? Num espelho plano, a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Então, um espelho plano, o P é igual a menos P'. Sinal de menos é para dizer que a imagem é virtual. Tá? Então, a distância do objeto, até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. E não importa a que distância o objeto esteja do espelho. Então, se eu tenho um espelho plano na minha frente, eu tiver a 1 metro, eu vou enxergar minha imagem lá atrás, a 1 metro do espelho. Se eu tiver a 5 metros do espelho, minha imagem em relação ao espelho vai estar 5 metros atrás do espelho. Tá? E a imagem vai ter o mesmo tamanho, tá, pessoal? Então, se eu tiver 1 metro de altura na frente do espelho, a minha imagem lá atrás tem 1 metro de altura. Tá? Não importa se eu estou a 2 metros do espelho ou se eu estou a 10 metros do espelho. O tamanho da imagem é sempre igual ao tamanho do objeto. Tá? O que mais que tem? Tá, a distância do objeto igual a distância do espelho. Falei do campo visual. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Tentando lembrar um termo aqui que eu falei para vocês. Agora eu não estou achando. Tá.
ela é inversa, tá, pessoal? Em relação à frente do espelho. Tem um termo para lembrar isso, que agora eu procurei aqui de imediato assim, não me veio à cabeça. Eu não estou recordando. Bom, depois eu falo para vocês. Então, se eu colocar em frente a um espelho plano, uma imagem de uma seta postada assim, ou objeto postado assim, a imagem vai estar invertida em relação ao objeto. Então tem que medir aqui a distância, a ponta da seta vai estar aqui, tem que ser exatamente lá igual ao desenho, no meu caso não vai ficar igual, tá? Mesmo tamanho, distância igual, então ela inverte o lado esquerdo e o lado direito. Se vocês chegarem na frente do espelho, levantar a mão direita, a imagem lá do espelho, lá atrás do espelho, vai estar levantando a mão inversa. Aqui é o mesmo que acontece aí quando a gente grava o celular, que a gente vira a câmera frontal, aí vai olhar a imagem e está tudo invertido. Tá? Então acontece com o espelho plano também. Se a gente escrever um nome, lá no espelho ele vai aparecer assim, algumas letras não invertem, tá? Assim, tá? Se escrever assim, atrás do espelho ficaria assim, tá? Escrito ovo, o O não muda, o V já inverte, o O permanece o mesmo, tá bem? Se a gente associar dois espelhos, o número de imagens pode aumentar. Associar dois espelhos planos com um ângulo alfa, então aqui um espelho assim, o outro assim, fazendo um ângulo alfa entre eles, esses dois espelhos, e eu colocar um objeto aqui na frente, o número de imagens que vai se formar nesses espelhos depende do ângulo, tá? É 360 dividido pelo ângulo alfa menos 1. Esse valor do ângulo não pode ser igual a 120, tá? Então esse alfa tem que ser diferente dos 120 graus, porque senão vai dar 3 menos 1, vai dar só duas imagens. Normalmente forma números ímpares aqui, tá? Forma números ímpares. Pode ser qualquer múltiplo de 360, o alfa. Então pode ser o alfa igual 90, alfa igual 90, 45, pode ser 30. Vamos pegar ali do livro outros, 180, 40. Aqui é a múltiplo de 360. Tá? Se esse n for ímpar, a gente tem que colocar o objeto no plano bissetor. Objeto na bissetriz. Ou seja, tem que colocar o objeto exatamente no meio aqui, dividindo os dois lados igualmente aqui, em relação ao ângulo. Se o n for par, pode colocar em qualquer posição na frente do espelho, dos espelhos. Cuidado aqui com relação a quando a gente fala em fotos, tá? A gente vai bater uma foto daqui para lá.
foto. E aí a gente pensa aqui, vamos ver se tem dois objetos aqui na frente. E a gente bateu a foto e observou 14 imagens. Quanto que vale o N? Tá? Então tem que lembrar que tem dois objetos aqui na frente e na foto vai aparecer os dois objetos e todas as imagens que estão atrás no espelho, tá? Então como aqui deu 14, na realidade foram 12 reflexões da imagens refletidas no espelho, tá? Foram só 12 no espelho porque 2 já são os objetos. 12 imagens refletidas no espelho, tá? 12 imagens refletidas. Então se o N for 12, vem para cá, N vale 12, igual 360 por alfa, menos 1. Passa o 1 para o outro lado, ele soma, fica 13. Vai dar um número quebrado? Vai dar um número bem quebrado. Vamos ver. 12 mais 1, 13, igual 360 por alfa. Então o alfa é 360 por 13. 360 dividido por 13 dá 27,69 graus. Tá? Então não pode ser quebrado, tá, pessoal? Então na realidade essa foto aí não iria acontecer assim. Tá? Tem que pensar os números aí antes de colocar nessa equação aí. Tá? Vamos colocar 30 graus aqui. Colocando 30 graus, ficaria 30 graus, 360 dividido por 30, dá 12 menos 1 dá 11. 11. Tá? Sim, claro, eu errei aqui porque não dá 12 imagens, né? Sim, estava errado minha conta. Tá? Então 14 foram 12 imagens refletidas destes aqui. Então, como eram 2 e são 12, na realidade o N vale 6. Só 6. Porque tem que multiplicar por 2 para dar as imagens, tá? 6. Vamos ver se muda aqui. 6. 6 mais 1, 7, né? 6 mais 1, 7. Aqui 7. Vamos ver se muda alguma coisa. 51,42, deu quebrado. Tá? Se pegar o 30 graus, dá 30 graus, 360 dividido por 3, por 30, 12 menos 1, 11. 11 é um número possível. Então 11. Então se eu batesse a foto e desse 24 imagens, aí sim, 24 imagens, significa que aqui foram 22 pontos refletidos aqui atrás, 22 pontos vermelhos, tá? Como é 22 imagens de dois objetos, isso dá um N igual a 11. Aí sim vai funcionar a equação. 11 mais 1 dá 12. E aqui fica os 30 graus, tá? Para não dar o número quebrado, tem que ser múltiplo de 360. 30 graus. Tá? Então, 24 imagens numa foto de dois objetos aqui na frente. Cada imagem são 2 pontos lá atrás. Então 22 eu divido por 2 para dar 11. Tá? E aí nós temos aqui o N igual a 11 e resolve, vai encontrar o ângulo.
Aqueles números quebrados que eu tentei simular não funcionam, tá, pessoal? Nunca vai dar ângulo quebrado, tá? Ele tem que ser múltiplo do 360, não pode ser um número qualquer. Vimos também a reflexão em espelhos côncavo e convexo. Côncavo e convexo. No espelho côncavo, a parte de trás do espelho está voltada, ou melhor, a parte da frente do espelho está voltada para o objeto. Pode ter todas as possibilidades de imagem. Vou lembrar os casos. Se o objeto está entre o foco e o espelho, vai dar uma imagem virtual, direita e maior. Se ela tiver no centro de curvatura, ela vai ser uma imagem real, invertida e igual, mesmo tamanho. Se ela tiver além do centro de curvatura, ela vai dar real, invertida e menor. E por último, se ela estiver entre o centro e o foco, ela dá real, invertida e maior. Tá? Todas as possibilidades, enquanto que no convexo só tem um caso. Ela só é convexo. É assim. Vamos pensar no mesmo lado. Ele é assim. O raio é negativo, distância focal é negativo. Tá? O raio está para cá. Aqui o raio está para cá. Então aqui o R é positivo, distância focal é positivo. Aqui o R é negativo. E o foco, distância focal, também é negativo. Lembrando que o foco é metade do raio, tá? Para o espelho, tá? Foco é metade do raio. Tá? Se quiser localizar a imagem no espelho convexo, vai ser sempre direita, menor, e ela sempre virtual. Virtual, direita e menor. Tá? Se quiser localizar a imagem em qualquer um deles, a gente vai usar a lei de Gauss, que diz que 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', e a ampliação lateral ou aumento, que é o I, altura da imagem pela altura do objeto, também vai ser igual a menos P' sobre P. Se o A for negativo, ela é invertida. Se o A for maior do que 1, a imagem é maior. Se o A for menor do que 1, a imagem é menor. Tá bem, pessoal? Eu falei ainda da reflexão, mas a reflexão já são assuntos que a gente viu há bem pouco tempo. Tá? Só vou relembrar a relação da lei de Snell. O único espelho que pode projetar uma imagem é o espelho côncavo. Nenhum outro espelho projeta a imagem. O espelho convexo não projeta, o espelho plano não projeta. Por último, a refração, então. Refração
que é quando a luz passa dois meios transparentes diferentes. Luz atravessa dois meios transparentes diferentes e ela aparece quebrada. Então aqui uma superfície que separa o ar do vidro. Se ele chegar com um ângulo de incidência, vamos traçar normal, ângulo de incidência de 30 graus, como está indo para o vidro, cujo índice de refração é da ordem de 1,5, tá? O feixe se aproxima da normal. Tá? Então ele vai entrar com 30. Já vou fazer a conta aqui para ver quanto que vai dar. O ângulo seno de 30 dividido por 1,5, função inversa do seno, 19,47 graus. 19,47 graus. Então aqui vai do menor índice, esse aqui vai do menor índice, índice de refração, menor índice de refração para o maior, índice, daí ele se aproxima da normal. Se for ao contrário, se ele vier do índice maior para o menor, ele se afasta da normal. Tá? E no caso dele fazer esse processo inverso, então se ele tivesse vindo aqui, vamos marcar em preto, se ele tivesse vindo do vidro para o ar, ele se afasta da normal. O ângulo que aparece aqui é maior do que este aqui. Tá? E aqui vai poder acontecer a reflexão interna total. Então, raio vindo do N maior, o N1 maior que N2, aparece a reflexão interna total quando eu colocar a seguinte situação: N1 seno de L é igual N2 seno de 90. Então a refração acontece a 90 graus aqui. Seno de 90 é 1. Então se a gente quer saber o L, ele vai ser seno na menos 1 de N2 por N1. Tá bem? Foi o último conceito que a gente viu. Tá? A reflexão interna total. A gente fez algumas refrações também. Lembrem aí da lei de Snell. N1 seno do ângulo 1 é igual a N2 seno do ângulo 2. Tá? Eu acho que eu usei seno de I e seno de R. Tá? Seno do ângulo de incidência, N2 seno do ângulo de refração. Tá? Que é a lei de Snell. Quanto maior a diferença
pro índice de refração do meio para onde o raio está indo, mais quebrado ele aparece, tá, pessoal? Mais quebrado ele aparece. Aqui aparece um desvio aqui em relação ao valor original de quase 10 graus, aqui pouco mais que 10 graus. E aqui também chegou, sei lá, com 20, saiu lá com 35, um valor maior. Tá bem? Deu 1 hora de aula. Eu paro aqui, espero que olhem a revisão com preparação para as questões objetivas, mas vocês têm que dar uma olhada igual nos exercícios numéricos para poder saber como é que resolve cada um que tem as questões numéricas também, tá? Então até a próxima aula. Se tiverem dúvidas, ainda podem perguntar até terça, porque na quarta é a prova. Então pedem pelo WhatsApp que dá tempo da gente gravar ali uma videoaulazinha, alguma coisinha e explicar para vocês. Então tenham um bom dia, tá, pessoal?